realiza trabalhos, artigos científicos, publicações para eventos, para congressos, e eu faço esses artigos, essas pesquisas também. E a minha área que eu gosto de focar bastante é a nutrição materno-infantil, o aleitamento materno, e também eu faço estudos com micronutrientes, mais voltados às neoplasias, que são os cânceres. Então, para começar, para tornar também um pouco didático, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês acham que a alimentação ela tem relação com a prevenção de doenças. Vocês acham que tem relação? Eu acho que sim, tem sim, com certeza. Quem foi que me respondeu? Raíssa. Oi, Raíssa, prazer. Então, gente, sim, a Raíssa está certa. A nutrição, a alimentação, ela vai ter essa relação com a prevenção de doenças. Não só agora, no momento em que nós estamos e no momento que a gente vive. Ela vai ter essa relação de prevenir doenças ao longo de toda a nossa vida. Desde quando a gente está na barriga da nossa mãe até atingirmos a velhice. Ela vai participar de todo esse processo. Por exemplo, quando a gente é bebê, a gente está ali com nossos meses, a gente só está ali no leite materno. É preconizado que seja só no leite materno. Então, aquele leite, além dele ser completo em nutrientes e tudo que o bebê precisa, ele também vai conferir proteção, pois um bebê que ele é alimentado exclusivamente no leite materno, ele vai, possivelmente no futuro, não vai desenvolver patologias como diabetes, hipertensão. Então, aquele aleitamento inicial já vai dar início a essa prevenção. E essa prevenção ela vai se estender. A gente vai continuar tendo isso na nossa infância, na nossa adolescência, pré-adolescência, na fase adulta e na velhice. Então, é um longo percurso que os alimentos vão nos ajudar, desde o início até o fim. E pelo que eu sei, quando é bebê ainda, na ausência de leite materno pode causar infecções, né? Quando o bebê ainda. Isso, justamente, porque o leite materno ele também confere proteção. Além de nutrir, de te alimentar, ele vai te conferir proteção. Ele vai ter anticorpos, imunoglobulinas, que são substâncias que vão te proteger. É até uma fonte de pesquisa atual, a relação de mães que tiveram Covid e estão amamentando, e em algumas pesquisas demonstram que elas estão produzindo anticorpos e passando esses anticorpos para os bebês através do aleitamento. Então, é um alimento riquíssimo e que a cada vez mais tem que ser preconizado a ser dado a esse bebê. Esse aleitamento exclusivo até os 6 meses, que é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Inclusive, acabou de passar no jornal falando sobre a criança que já nasceu com os anticorpos, por conta que a mãe tomou a vacina. Para vocês verem como essa questão é bastante importante. Existem vários estudos acerca dessa temática, não só contra a Covid-19, mas também com o desenvolvimento de outras patologias. Mas aí como é que vai se dar? O processo de desenvolvimento patológico, ele é multifatorial, ele vai ser composto por diversos fatores, sendo eles intrínsecos e ambientais. Eu não posso dizer para vocês que só a nutrição vai prevenir que você tenha doenças, porque às vezes existem doenças que são de cunho sanguíneo, passadas de mãe, de pai para filho, cunho genético. Às vezes alguma doença é por alguma queda, por algum outro processo que não tem a ver com a nutrição. Mas sim, os alimentos vão te ajudar, é um dos pilares que vai te ajudar ao não desenvolvimento dessas doenças no futuro. Dentre esses fatores, os maus hábitos alimentares e as carências nutricionais vão contribuir para o surgimento de diversas patologias. Os maus hábitos alimentares, podemos dizer assim, o alto consumo de industrializados, de alimentos ricos em sódio, ricos em açúcar, ricos em gorduras, eles vão ter a sua parcela de culpa para que no futuro você desenvolva alguma patologia. E, além disso, as carências nutricionais também. O que seriam essas carências nutricionais? São quando o meu corpo, eu preciso ter certa quantidade de nutrientes no meu corpo e eu não faço o consumo de alimentos que tenham aquela quantidade de nutrientes ao longo do dia, ao longo da vida.
Por exemplo, nutrientes esses, temos os carboidratos, os lipídios, as proteínas, que são nutrientes requisitados no nosso organismo em maior quantidade, e temos os micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais. E quando a gente tem essa carência deles, a gente pode chegar a desenvolver alguma patologia. Por exemplo, o ferro. Se você tem uma carência de ferro, qual doença vocês acham que vocês podem chegar a desenvolver? Alguém pode me responder essa pergunta? Eu acho que é anemia. Quem me respondeu? Repete de novo, eu não entendi, não. Se vocês, Ixi, eu ia falar, era pedra no rim. se vocês tiverem uma deficiência de ferro no corpo de vocês, qual patologia vocês acham que vocês podem chegar a desenvolver? Anemia? É aquela fraqueza nos ossos, eu esqueci o nome. Covid. Quem foi que me respondeu a anemia? Eu, professor. Seu nome, por favor. Tô brincando, é João Pedro. João Pedro, muito bem. Se a gente tiver uma deficiência de ferro, a gente pode contribuir para o desenvolvimento de uma anemia. Mas, além disso, por exemplo, se eu tenho uma deficiência de vitamina A, que é uma vitamina associada, por exemplo, às cores laranjas, se você é presente na cenoura, presente na abóbora, se eu tiver uma deficiência de vitamina A, qual o problema que eu posso ter? Eu posso chegar a ter uma cegueira noturna, ter problemas de visão por não ingestão de vitamina A. Já a vitamina D e o cálcio, que é um mineral, se eu não vou ingerir essas vitaminas através da alimentação de forma adequada, eu posso desenvolver os problemas que um de vocês citou, não sei quem foi, que eu não consigo ver, alguém falou problemas ósseos. Se eu não tiver uma ingestão adequada de cálcio e de vitamina D, eu posso desenvolver no futuro uma osteoporose, posso desenvolver um raquitismo. Por exemplo, se eu não tiver uma ingestão adequada de vitamina C, eu posso ficar fraca, ter fadiga, ter problemas no sistema imunológico, que é o que está sendo muito batido atualmente por conta da Covid. Posso até, se a carência for muito séria, muito grave, desenvolver uma hemorragia por conta da falta de vitamina C. E o que é muito errôneo, porque a vitamina C ela é uma vitamina que a gente pode conseguir ela facilmente. Você comer uma laranja, você está ingerindo vitamina C. Se você comer 4 acerolas, você está ingerindo muita vitamina C. Então, é muito fácil de você atingir as suas necessidades. Por exemplo, as vitaminas do complexo B, B12, B9. Se eu não faço a ingestão correta dessas vitaminas, se o que eu estou ingerindo é insuficiente, eu posso desenvolver uma estomatite, que é aquelas bolinhas na boca, ou anemia megaloblástica, que já é diferente da anemia por deficiência de ferro. A de ferro é ferropriva. Agora, se eu tenho uma ingestão inadequada de zinco, que é um mineral, principalmente vocês, da idade de vocês, se vocês tiverem uma ingestão inadequada de zinco, vocês podem ter problemas no crescimento, vocês que estão nessa fase. Assim como lesões na pele, feridas e problemas imunológicos, porque o zinco também é um mineral relacionado com o sistema imunológico. O ferro, já citei, da anemia, o selênio, que é outro mineral. Oi, pode falar. E o zinco está presente em quais elementos? Cortou o seu áudio, não tô escutando. O zinco está presente em qual alimento? Só um momento. É porque a gente ele é muito encontrado nas agora enrolei, nas castanhas. Oleaginosas, isso. A gente encontra ele nas oleaginosas, mas também não só nas oleaginosas. Por exemplo, a gente também vai ter ele nos grãos integrais, por exemplo, na aveia. A gente também pode encontrar ele nas carnes também, nas carnes vermelhas, tem uma quantidadezinha de zinco. A gente também pode encontrar ele nos frutos do mar. Eu não sou muito fã de frutos do mar, não, mas para quem gosta também tem uma quantidadezinha legal de zinco. E falando também de outro micronutriente, o iodo.
quando você tem essa deficiência de iodo, você pode ter problemas hormonais, pode ser hipotireoidismo, e se tratando do potássio, você vai ter um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, dentre todos esses micronutrientes, todos esses alimentos que eu falei, vocês podem ver que se você não tem uma ingestão adequada daquilo, você vai poder contribuir para no futuro você desenvolver uma doença. Ninguém aqui quer desenvolver patologia nenhuma, a gente quer viver saudável, viver aí 200 anos e seguir a vida. Uma coisa que é muito batida, principalmente na fase de vocês, até me um pouco nela, porque eu também sou bem novinha, são os distúrbios alimentares. Existem vários distúrbios alimentares, mas os principais são a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. E eles são os distúrbios mais comuns nessa fase da adolescência. Então, o que vai ser essa anorexia? A anorexia ela vai ser uma síndrome em que o indivíduo mantém o peso baixo em decorrência de uma preocupação com o peso corporal, entendida como medo de engordar ou busca pela magreza. A maioria das vezes, a pessoa que tem anorexia, ela já é magra, mas ela se vê, ela se projeta aquela imagem do corpo gordo. Ela acha que está muito gorda, que as pessoas vão falar mal dela, vão criticar, ela tem um problema, um distúrbio psicológico, e por isso ela faz tudo que ela pode para emagrecer. Mas a maioria das vezes ela já é magra, então ela só vai definhar ainda mais e entrar num processo de desnutrição. Uma das muitas coisas que as pessoas que têm anorexia fazem, por exemplo, elas fazem exercícios exagerados demais, uma carga de exercícios muito grande para buscar esses emagrecimentos. Fazem ingestão de medicamentos indevidos, sem prescrição médica, e esses comportamentos vão fazer parte da rotina dessa pessoa, buscando esse emagrecimento a qualquer custo, porque tem que ficar magra, porque eu estou muito gorda, mas na verdade nem gorda não está. Pode ser que esteja no peso ideal, ou como eu disse, já desnutrida e não sabe. Então, para tratar essa anorexia, vai precisar, claro, de um acompanhamento com o nutricionista, mas não só ele. Vai ser preciso uma multidisciplinaridade, por exemplo, um psicólogo, que vai ajudar nesse processo, porque além de alimentar, o distúrbio também é psicológico. Então, vai ser preciso essa ajuda, essa ligação entre esses profissionais para poder tratar essa pessoa. Com licença. Oi, pode falar. Na opinião da senhora, qual desses três que a senhora citou, que são os distúrbios, qual desses três a senhora acha pior? Pior. Olha, eu vou te falar que, às vezes, eu acho a anorexia o pior, mas se não for tratado, os três podem dar graves problemas para a pessoa que tem. Ambos os três. Eu acho assim, Na minha opinião, assim, o pior e que eu tenho por conta da ansiedade é a compulsão alimentar. Nossa, isso destrói muito a vida da pessoa, porque ela vira uma pessoa obesa e a autoestima da pessoa, sabe? Tanto a anorexia quanto a compulsão alimentar e a bulimia tá entre esses dois. por isso que eu falei aqui que o acompanhamento ele tem que ser em grupo. E além dos profissionais, também é importante também que tenha a família envolvida para ajudar nesse processo de tratamento desses problemas. Então, Mas três... já chegou a parar para pensar que às vezes a família pode ser um fator importante para a pessoa desenvolver um desses três distúrbios? A família põe muita pressão. Porque depende muito do jeito que a família está inclusa. Por isso que quando a pessoa desenvolve esse transtorno, antes mesmo de ter uma conversa em si, por exemplo, o psicólogo, ter uma conversa em si com a pessoa, ele vai buscar meios, de onde foi que saiu isso, qual é a contribuição da família nisso. Tem famílias, sim, que vão te ajudar nesse processo, mas tem famílias que não, que é como você falou, que tem essa carga de pressão toda em cima do corpo. Eu mesma já, na minha infância, tive isso, que eu era mais um pouquinho cheinha na infância e tinha isso dentro da minha própria casa, que eu tinha que ser, porque eu tinha que ser magra. Mas aí, no período, eu fui no psicólogo e tudo, ele conversou com os meus avós e tudo, e eles entenderam
esse processo. Aí me ajudou bastante. Assim, eu acho que eu devia ser pré-adolescente na época. Desde a minha infância, quando eu era bem pequenininha, começando dos 8 anos, eu sempre fui gordinha, sabe? E dos meus 8 anos até hoje, nos meus 15 anos, assim, todas as pessoas da minha família faz questão de dizer que, nossa, que eu tô acima do peso, que até uma vez, uma mulher que eu considerei madrinha, ela falou que eu só iria conseguir um emprego e ser uma pessoa muito bem-sucedida na vida se eu fosse uma mulher magra e não se eu tivesse um conhecimento. E isso, nossa, eu falo a você, foi uma sequela enorme que ficou com tudo isso que ela me falou e todo esse tratamento, tá entendendo? Da minha família sobre o meu peso. Eu Eu me ia sinto uma atacar com pessoa pau que não nela. tem autoestima. Pois é, isso é gravíssimo, gravíssimo. A gente tem que passar por isso. Eu não imagino, graças a Deus, nunca passei por essa experiência, mas eu não imagino a pessoa chegar ao ponto de dizer para outra que ela só vai ser bem-sucedida se estiver magra, porque não é verdade. Esse preconceito também ocorre muito quando a pessoa é profissional de nutrição. Se a pessoa for profissional de nutrição e tiver acima do peso, por exemplo, nossa, o preconceito é muito grande, muito grande. A pessoa já olha assim, como é que eu vou me consultar com ela? Se ela não consegue se tratar, como é que ela vai me tratar? Mas a gente tem que tirar da cabeça das pessoas que a nutrição é para emagrecer. A nutrição não é para emagrecer, é para te promover saúde. Saúde. É que nem a gente E fala. as pessoas acham assim que por uma pessoa ser gorda, tá entendendo? Ela não é uma pessoa saudável. E quando vai ver a alimentação da pessoa, é uma alimentação muito saudável, a pessoa faz exercício regular, mas tem aquele Pois peso, é, tá entendendo? até a própria mulher, porque a própria mulher já tem a predisposição a desenvolver essas taxas de gordura maior por conta Verdade. das cargas hormonais, pelos processos, por exemplo, de gravidez, puerpério, que é o pós-parto. Então, já é do fisiológico da mulher desenvolver tudo isso. E atualmente a gente do campo da nutrição tenta muito desmistificar e tirar isso da cabeça das pessoas, que ser magro quer dizer ser saudável. Não quer dizer. Uma pessoa pode ser magra, esbelta, bonita, e você fazer um exame bioquímico nela, ela está cheia de deficiências. Até pessoas com sobrepeso, por exemplo, você pode achar, se ela está bem, come demais, tal, show, mas não, você pode fazer um exame nela e ela está com deficiência. Ela pode ser um falso magro, um falso gordo. Então, isso não tem a ver com emagrecer ou engordar. Isso vai ter a ver com o processo de saúde. Por exemplo, se tu, estiver acima do peso, mas se tua saúde tá tudo ok, tá tudo bonitinho, tuas taxas estão ok, tu tá se sentindo bem com o teu corpo, para que eu vou dizer para tu emagrecer? Quem tem que se sentir bem consigo mesmo é você. Você que tem que dizer, eu estou bem, eu me sinto bem assim, eu gosto do meu corpo assim. Ninguém tem a ver com isso. A gente tenta todo dia, na nutrição, tentar colocar isso na cabeça das pessoas. Que não se trata nem de magreza e nem de engordar. Se trata de saúde. Simples assim. Saúde. Se a pessoa está saudável, não importa se ela está acima do peso. A não ser que ela chegue no meu consultório e diga, eu quero perder peso, doutora. Eu quero perder peso. Então, aí eu não tenho que fazer. Eu vou ter que fazer ela emagrecer porque é o que ela quer e eu tenho que fazer. Mas primeiro eu digo, olha, tá tudo direitinho com você. Só quem é magro, assim, é saudável, foi, assim, um tipo de padrão imposto pela sociedade patriarcal, né? Justamente. E não só cai só nas mulheres, cai nos homens também. E como eu falei, essa questão de ser magro e saudável, hoje em dia está muito batido. A gente, mesmo que da nutrição, a gente diz muito isso. Que não é só porque aquela pessoa está magra e esbelta que ela está saudável. Ela pode ter uma série de problemas ali mascarados naquela barriga sequinha que ela não sabe que uma pessoa, por exemplo, que esteja acima do peso pode não ter. Tem pessoas que são acima do peso que têm a saúde perfeita. Já pessoas magras que postam foto com cintas modeladoras, com géis, essas blogueiras, por exemplo, vai fazer um exame nela. Tanto de coisa errada que vai ter por trás, vai ter muita coisa errada. Então, essa é a nossa batalha diária na nutrição. É demonstrar isso para as pessoas.
Mas é porque também para muitos, assim como eu pensava, a gordura vinha da má alimentação. E aí, sendo ainda mais, tipo, um nutricionista acima do peso, todo mundo vai pensar, tipo, a obesidade vem da má alimentação. Mas, na verdade, nem é isso. A obesidade é multifatorial. Às vezes nem está ligado sempre à má alimentação. Às vezes está ligado à Justamente. forma de como a pessoa é tratada e aquilo pode ter causado Genética algo nela, também. ela A gente É esquece como eu desconta falei na naquele comida. slide anterior. O processo de desenvolvimento de uma doença não pode ser só de uma coisa só. Às vezes tu pode se alimentar bem, mas tu, por exemplo, tu vem de uma família que seja toda obesa, então aquele peso vai cair sobre ti. Tá no teu sangue. Então, às vezes não vai ser por causa da má alimentação, vai ser sobre carga genética, vai ser também pelo problema psicológico. Então, é de diversos fatores, é multifatorial. Eu não posso dizer que é só porque ela está se alimentando mal. Tanto é que no consultório, quando a gente vai atender um paciente, a gente faz toda essa anamnese familiar, de como é a vida dessa pessoa, como é a rotina, como é o dia a dia, que horas que ela vai dormir, que horas que ela acorda, que hora que ela faz as refeições, como é que ela está nesse dia a dia para poder dizer alguma coisa. Eu não posso simplesmente dizer que você está desse jeito porque comeu isso, porque comeu aquilo, porque comeu demais, porque comeu de menos. Eu tenho que fazer uma investigação completa. Tanto que as pessoas pensam que, tipo, a comida, aquela comida ou tal comida engorda. Mas o que engorda de verdade mesmo é a quantidade daquilo, tá entendendo? Justamente, nenhum alimento isolado vai conseguir te engordar. Assim como nenhum alimento isolado vai conseguir te emagrecer. É tudo questão de um equilíbrio, de uma junção. É até um termo técnico que a gente usa. O que vai te emagrecer é o déficit calórico. Quando eu gasto mais e faço ingestão de menos. Isso que vai te emagrecer, não é eu vou emagrecer porque eu cortei o arroz. Não vai. Vou emagrecer porque eu cortei não sei o quê. Não estou jantando. Não é isso. Não se A trata pessoa disso. só vai diminuir a capacidade do metabolismo. Justamente. E se enganar. Às vezes a pessoa até emagrece, aí emagreci 1 quilo. Não perdeu gordura. A gordura é a última a ser quebrada. Não perdeu nada de gordura. Teve Fiz uma aqui vez a que dieta eu da não tinha lua. esse conhecimento, e eu acho que foi no começo de 2020, antes da pandemia. Eu tinha feito uma dieta muito louca, só da água. Eu fazia 1 ou 2 refeições, e a quantidade da refeição era mínima, e passava o dia todo bebendo muita água. E realmente eu consegui virar uma falsa magra, tá entendendo? Eu consegui emagrecer um pouco, só que depois eu ganhei todo de novo e mais rápido. Eu ganhei muito mais peso É do que eu até perdi. conhecido, o efeito sanfona. É muito comum em pessoas que fazem esse tipo de dieta restritiva. Por exemplo, atualmente não, antes de eu chegar no curso de nutrição, isso já estava sendo batido, que a gente contestava demais esse tipo de dieta restritiva. A gente não, pelo menos eu, no consultório, onde eu faço estágio e eu trabalho prescrevendo dieta, você não vai ver nenhuma dieta minha sendo restritiva, que uma dieta é baseada em equilíbrio. A mesma coisa também de eu querer tirar de uma pessoa um alimento que ela gosta. Por exemplo, digamos, você gosta de pão. Por que que eu vou tirar o pão da sua alimentação se é um alimento que você gosta? O que eu vou fazer é, se você estiver comendo ele em excesso, porque alimento nenhum em excesso é bom, diminuir a quantidade. Mas eu vou tirar ele por quê? É um carboidrato ok, você pode combinar com uma proteína que está na saciedade, eu vou tirar ele da tua Eu não alimentação tô por conseguindo quê? escutar nada, não. Oi? Tá me ouvindo agora? Oi? Acho que A foto passou. do Bolsonaro. Mas é o que sempre fala, né? É fazer sempre o balanço do que está ingerindo juntamente com o gasto calórico, né? Com atividade física, com exercício físico. Eu acho que Pronto, essa agora tá melhor. junção, balanço é que consegue realmente atingir o objetivo aí, no caso de perder, ganhar peso. Justamente. É todo esse Minha prima processo, é um mesmo, todo.
Minha Pode prima falar. mesmo, ela desde a infância, ela era assim gordinha, né, cheinha. E aí ela sofria bullying. Aí, quando ela cresceu mais com o passar do tempo, ela deixou de fazer refeições, assim, pulou uma refeição, entendeu? Tipo, só tomava café da manhã com uma pequena quantidade de comida, almoçava e pulava a janta. Aí ela agora tá mais magra, mas aí ela tá, tipo, pulando a refeição. E é uma das práticas que a gente não aconselha. A gente faz o plano alimentar ali bonitinho para a pessoa, calculado com todas as necessidades dela, para ela ter aquela alimentação. A gente só diz assim, ó, você só não vai comer isso aqui que está nesse horário se você realmente não sentir fome. Se você disser, não estou com fome nenhuma, não quero de jeito nenhum comer, eu não posso te obrigar. Mas em nenhum momento a gente restringe, tira, você não vai jantar. Nunca, nunca. Isso é um comportamento totalmente errôneo. É restrição. E a nutrição, ela não se baseia em restrição, ela se baseia em qualidade e quantidade adequadas para cada indivíduo. Mas ela faz isso por conta própria e para ela é para ela não engordar. Então ela vai pular aquela refeição para não engordar. Acontece bastante as pessoas fazerem isso por conta própria. Eu já vi bastante no consultório onde eu trabalho, a maioria são pacientes acima do peso. Como vocês viram lá no meu currículo, eu trabalho muito voltado para a cirurgia bariátrica. Então, a maioria das pessoas que vão chegar lá, vão chegar acima do peso. Aí, o que eu faço? Eu vou primeiro, porque tem pessoas que sim, realmente precisam da bariátrica, não é por causa de estética, é por causa que realmente já está com um acúmulo de patologias enorme e aquela cirurgia vai facilitar essa pessoa a diminuir essa questão, essa sintomatologia. Muitas pessoas têm uma gordura no fígado, muitas patologias acumuladas, então elas realmente precisam dessa cirurgia. Mas pessoas que chegam lá, por exemplo, querendo fazer só por estética, primeiro eu vou fazer tudo um acompanhamento e mostrar para aquela pessoa que só com uma vida saudável e normal, uma rotina de alimentação combinada com exercícios, com sono adequado, com a ingestão hídrica adequada, ela vai conseguir chegar onde ela quer chegar sem precisar passar por um procedimento cirúrgico. O mercado da beleza, eles lucram bastante com isso, com a insegurança tanto das mulheres, tanto dos homens. E como foi imposto esse padrão na sociedade, no caso da prima dela, ela deve estar pulando essas refeições para emagrecer, para que, tipo, como ela sofria bullying... Apresenta esse padrão que a sociedade tanto quer. Mas aí... Exatamente. Que não quer engordar, para ninguém chamar mais ela de gorda. Só que, às vezes, as pessoas que fazem isso, quando faz que consegue atingir aquele objetivo, ficar magro, se sente vazio, tá entendendo? Porque quando vai ver, não era realmente aquilo que essa pessoa queria, tá entendendo? Geralmente as pessoas... E aí o foco dela vai mais para o emagrecimento. E acaba não agradando a si mesma, acaba às vezes até odiando a si mesmo. Porque o psicológico ele é importantíssimo nessa questão. E é por isso que a gente bate nessa tecla sempre. Por exemplo, se você for olhar minhas redes sociais, meus stories, ou então de colegas meus, a maioria vai ser isso. Por exemplo, eu boto uma pergunta, aquele chatzinho de perguntas. Aí, por exemplo, teve uma vez que me perguntaram, minha amiga tá muito gorda, como é que eu falo isso pra ela? Aí eu até respondi até de um tom assim, meio até ignorante, meio brusco, eu falei assim, eu acho que você tem que cuidar da sua vida, porque você não tem nada a ver com ela, e se ela estiver... Você falou certo. E se ela estiver, o que vai me importar é se ela tá bem, se ela tá bem consigo mesma, se ela está, o bem-estar dela está ok, e se ela está saudável. Se ela está saudável, eu vou mexer nela para ela, eu vou falar o que para ela? Você tem que cuidar da sua vida e deixá-la de mão. Eu falei isso, depois até fiquei, meu Deus, será que eu fui muito ignorante? Mas não, era o que aquela pessoa precisava ouvir para saber que ela não tem a ver com ou o processo de emagrecimento ou de engorda de ninguém. Ela tem que cuidar da vida dela. Muito legal a nossa conversa. Estou gostando bastante. Adorei vocês. Vamos continuar. Outro distúrbio é a bulimia. Ela vai ser caracterizada por episódios recorrentes de compulsão alimentar. A pessoa vai comer muito, só que depois que ela come, ela fica com aquele sentimento de culpa.
Meu Deus, eu comi tudo isso, eu vou ficar gorda, meu Deus, e agora? Vou fazer alguma coisa para botar isso para fora. O primeiro gatilho é o vômito. Professora, na opinião da senhora, o que a senhora acha que... Assim, eu sei que a senhora não é psicóloga, mas assim, o que a senhora acha que pode, assim, tratar a bulimia, sabe? Olha, no campo da psicologia, eu não, como você falou, não sou, mas, por exemplo, no acompanhamento psicológico, eles vão tentar mostrar para aquela pessoa como é aquele comportamento não é adequado, que vai, por exemplo, trazer mais prejuízos à saúde dela e também quebrar essa questão dos padrões, como vocês muito falaram, a maioria das pessoas busca essa magreza por conta dos padrões. Então, o psicólogo ele vai atuar muito tentando quebrar, tirar aquilo da cabeça da pessoa para a pessoa poder entender que o importante para ela vai ser sempre procurar a saúde, se manter bem. E na nutrição também, a gente atua ali juntinho um com o outro. A gente também tem uma conversa assim meio básica, porque como você falou, a gente não tem muito domínio na psicologia, mas a gente tenta mostrar para a pessoa que ela não precisa daquilo para estar bem, que ela pode estar bem consigo mesmo da forma que ela é. Então, ela vai ter esse chamado comportamento compensatório. Vou ter que fazer alguma coisa. Comi demais, vou ter que fazer alguma coisa para isso. Você vê muito isso também, até na internet. Muitas mulheres que se dizem por aí, intitulam de mulheres da saúde, blogueiras fazendo muito isso. Ela faz exercício demais. Eu descobri recentemente que essas mulheres, é tudo uma máscara, tá entendendo? Não é a realidade. Tem realmente blogueira que faz exercício, que come direito e que consegue emagrecer com isso. Tem outras que tomam remédios, tarja preta, e emagrece e acaba mentindo para as pessoas, fazendo as pessoas achar que ela faz exercício, só que na verdade ela toma remédio. A maioria e às faz vezes nem tudo come. por marketing, para poder ganhar dinheiro Verdade. em cima da saúde alheia. E acaba prejudicando uma série de pessoas, porque tem delas que tem 3, 4 milhões de seguidores. Teve uma que a Maria, a gente está na nutrição, a gente detesta ela, não vou citar nomes. Mas teve uma que acho que ano passado, ela estava vendendo um remédio para curar a obesidade, para tu ter um corpo de magro. Da onde que vai existir isso? Porque a obesidade ela é multifatorial, da onde que eu vou dar um remédio para a pessoa e a pessoa vai amanhecer amanhã magra? Não existe isso. Mas as pessoas estão tão focadas nesse padrão, tão pensativas em ficar magras, que elas, é minha solução, vou e compro. Tanto é que os estoques dessa blogueira esgotaram em 2 dias. Até o Conselho de Nutricionistas intimou ela lá, ela vai responder um processo e tudo. Mas essas pessoas, elas influenciam demais as pessoas. Em vez de influenciar para o lado legal da coisa, elas estragam tudo. Então, voltando, comportamento compensatório, muito exercício, ou o principal gatilho é o vômito. Comeu, corre pro banheiro e vômito. Então, a idade média, mais ou menos, de pessoas com bulimia, de acordo com as pesquisas, vai ser dos 18 aos 19 anos. Já a anorexia, dos 16 aos 17. Mas podem ter pessoas com esse tipo de problema antes ou depois. Vai variar. Aí é só mais ou menos uma média geral. E vai ter o desenvolvimento psicológico, que vai ser distúrbios no humor, e sintomas de ansiedade e tensão frequentes. Então, está aí a grande importância do psicólogo para ajudar nessa parte, principalmente na ansiedade, na tensão, nos distúrbios do humor. E, por último, a compulsão alimentar. Pode ser vista em pessoas que perdem o controle sobre o consumo. A compulsão alimentar é muito presente nas pessoas hoje em dia, ou até antigamente? Qual que você falou? Não escutei o nome. A compulsão alimentar. Muito presente. Até mesmo dentro do consultório, por exemplo, tem muita pessoa que chega lá dizendo, olha, aconteceu tal coisa comigo, tô triste, vou comer muito, muito, muito. Nem tô com fome, mas eu preciso comer, porque eu preciso me curar dessa tristeza. Ou, aconteceu alguma coisa, tô com raiva, vou comer muito, muito, muito. Até
quando essa compulsão é muito forte e a pessoa não busca um tratamento psicológico, às vezes na nutrição, a gente tem uma área que é fitoterapia, que são como se fossem remédios à base de plantas, focando nos nutrientes daquela planta para tentar ajudar em algum desenvolvimento patológico. Então, tem um fitoterápico que a gente costuma prescrever, quem tem a especialização, não sou eu no caso, pessoas já formadas e que têm aquela especialização em fitoterapia, costumam prescrever até um medicamentozinho comum, nesses casos, que vai diminuir aquele gatilho de sensação de fome compulsiva. Ajuda, mas não é a cura de todos os problemas. Como eu falei, tem que ter um acompanhamento legal, tanto com o nutricionista quanto com o psicólogo. A gente tenta muito colocar na cabeça da pessoa, você não está com fome, seu corpo está... Você não está com fome. Você está fazendo isso por um transtorno. Você tem que se alimentar, você deve se alimentar, ao sentir fome, você não está. Até elas mesmas percebem, não, realmente, doutora, eu não estava com fome. Eu só simplesmente comecei e não consegui parar. Aí, ao contrário da bulimia e da anorexia, as pessoas com esse transtorno compulsivo, após esses períodos de compulsão alimentar, elas não vão ter comportamentos compensatórios. Algumas até chegam a ter, mas a maioria não. Eles só comem e pronto. Tem deles que nem sabem que são compulsivos, acham que isso é um comando normal do corpo. Porque eu tô triste, eu vou comer muito, porque eu tô com raiva, eu vou comer muito. E quando chegam ao consultório, descobrem que, de fato, é uma compulsão alimentar. A senhora acha que a compulsão pode levar facilmente uma pessoa à obesidade? Ela pode não só te levar à obesidade, mas ela pode levar a outras patologias. Por exemplo, se você tem uma compulsão muito grande por alimentos ricos em gorduras, você pode desenvolver, além da obesidade, você ter ali uma hipertrigliceridemia, um colesterol alto, um problema com gorduras. Você pode ter uma patologia dessa. Se você tem um alto consumo muito grande de açúcares simples, desses doces, biscoitos, bolachas, no seu momento de compulsão, você pode chegar a desenvolver uma diabetes mellitus tipo 2. Então, não só a obesidade, mas outros problemas. Agora, vamos parar um pouquinho com os distúrbios. Vamos ver aqui a parte da alimentação. Então, o que vai ser essa alimentação saudável? A alimentação saudável, ela vai se dar pela contemplação de todos os grupos de alimentos e nutrientes. Essa alimentação, as vitaminas, os minerais, fibras, as gorduras, os lipídios, os carboidratos. Eu tinha esquecido, era proteína aqui, viu, gente? Desculpa, acho que eu digitei errado, mas era proteína. Perdão. De forma equilibrada e adequada, respeitando as individualidades de cada pessoa. É uma coisa que a gente fala bastante em nutrição. Eu não posso seguir planejamento X, Y, minha vizinha seguiu e deu certo para ela. Não. A alimentação, o cuidado com a saúde, ele é individual. Cada pessoa tem a sua necessidade diferente. Claro que a gente, às vezes, toma uma água por dia, mas cada acompanhamento a gente descobre. Alguém está com o microfone ligado. Aqui eu trouxe para vocês verem. É só um exemplo. Existem várias outras formas de você ter um prato saudável. É só uma imagenzinha de exemplo. Que essa imagem aqui está contemplando. Vocês podem ver o arroz aqui, que é o carboidrato. O feijão, que é uma fonte proteica, mas é uma leguminosa, que a gente tem que ter presente na nossa alimentação. Ah, eu não gosto de feijão. Pode ser o grão de bico, outro tipo de leguminosa. Aqui, uma opção do grupo das carnes, que seria o frango, mas pode ser uma carne vermelha, pode ser um peixe, pode ser um ovo, uma ótima fonte proteica também, por exemplo, o ovo. E o grupo dos vegetais, das verduras, da salada, que tem que estar presente. E aqui temos uma frutinha de sobremesa. É só esse prato que é saudável? Não, existem vários outros tipos. Eu poderia trocar esse arroz aqui por outro carboidrato, poderia trocar esse feijão por outro leguminoso e assim vai. Eu posso brincar, eu posso montar diversas coisas diferentes com a nutrição, estimulando esse colorido. Eu posso fazer várias formas de ter uma alimentação saudável brincando com essas cores, brincando com esses constituintes.
e tornar a minha alimentação diversificada. Também é uma coisa bastante batida. Tem gente que acha que para ser saudável tem que comer só, por exemplo, uma coisa que acontece, mostra muito na mídia, frango e batata doce. Para ser saudável tem que comer só frango e batata doce. E não é. Isso é uma coisa muito chata. Imagina você comer só frango e batata doce. Ou então só ovo e batata doce. A nutrição, ela te dá essa liberdade de mesclar, de juntar as coisas diferentes e produzir um prato saudável. Não é só frango e batata doce, ou ovo e batata doce. Chegamos aqui a um ponto que acontece, já aconteceu e vem acontecendo muito, que é a transição nutricional. Nossos avós, bisavós, que, por exemplo, moravam na roça, faziam cultivo de frutas e verduras para poder se alimentar, eles tinham bastante esse processo de alimentação. Mas com o advento da globalização, da tecnologia, da mudança para a cidade, das ocupações, até da profissionalização, do tempo que você demanda trabalhando, isso foi mudando. A gente foi perdendo esses hábitos alimentares saudáveis e caminhando para os não saudáveis. A gente deixou de comer aqueles alimentos tidos como legais para manter a nossa saúde e começou a investir mais naqueles que vão piorar a nossa saúde, digamos assim. Então, esse processo foi um processo de transição nutricional que ocorreu e que ainda está presente. Esse processo, ele vai culminar para o aparecimento de doenças? Com toda certeza do mundo. Como eu falei, não é o único fator para o aparecimento de doenças, mas contribui bastante. Doenças essas que a gente conhece como doenças crônicas não transmissíveis. Que doenças são essas? Doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial sistêmica, a arteriosclerose, as neoplasias, que são os cânceres, o diabetes, doenças respiratórias crônicas, a obesidade. Então, esse processo de transição nutricional contribuiu para o aparecimento, para o enorme aumento dessas doenças crônicas não transmissíveis. Ah, Andrea, então quer dizer que para me ser saudável eu não posso comer um hambúrguer? Claro que pode. Como eu falei anteriormente, tudo se dá de equilíbrio. E eu jamais vou tirar do paciente um alimento que ele gosta. Se eu quero comer o meu hambúrguer, eu posso comer meu hambúrguer, mas eu tenho que comer com adequação. Não vou comer hambúrguer todo santo dia porque isso vai me prejudicar. Não vou comer pizza todo santo dia porque isso vai me prejudicar. Não vou tomar refrigerante todo santo dia porque isso vai me prejudicar. É só eu ter equilíbrio e adequação que eu vou poder comer esses alimentos, mas de forma equilibrada, sem compulsão. Então, essas doenças crônicas não transmissíveis, elas são um importante problema de saúde pública. Atualmente, ela é a principal causa de morte no mundo. Nós perdemos mais de 72% da nossa população a nível mundial para essas doenças crônicas não transmissíveis, principalmente de cunho cardiovascular. Elas vão acarretar uma mortalidade prematura, incapacidades, perda da qualidade de vida e sobrecarga do sistema de saúde. Era muito mais comum, antigamente, a gente ver pessoas desenvolvendo problemas crônicos não transmissíveis, dessas doenças, já na fase adulta, já idosos. Mas hoje em dia, por conta dessa transição nutricional, as nossas crianças, os nossos adolescentes estão cada vez mais cedo apresentados a esses maus hábitos alimentares. E cada vez mais crianças e adolescentes têm apresentado esse tipo de doença. É muito comum hoje em dia você ver uma criança de 8 anos, 9, 10 anos, já ter diabetes, já ter um colesterol alto. Uma coisa que antes era tido só para adultos e idosos, hoje em dia não, já faz parte do nosso cotidiano por conta desses problemas, por conta da transição. Vai também ter uma influência genética, claro. A mídia também vai influenciar bastante, porque a maioria das propagandas que você vê na mídia são desse tipo de alimento que você acha que são legais, quando você vai ver um rótulo, ele é riquíssimo em açúcar, riquíssimo em gordura. Então, tudo isso vai contribuir para o aparecimento dessas doenças, que, como vocês acabaram de ver que eu falei aqui, são das principais causas de morte no mundo. Então, que estratégias eu posso ter para prevenir essas doenças?
primeiro, uma alimentação adequada e equilibrada para todos os indivíduos, priorizando a individualidade de cada paciente, limitar o consumo de gorduras saturadas e estimular o consumo de gorduras insaturadas, as mono e as polis. Por exemplo, abacate, fonte de gorduras boas, peixe, azeite de oliva, as nozes, as amêndoas, as castanhas, amendoim. Aumentar o consumo de frutas, vegetais, oleaginosas e grãos integrais. Essas frutas, vegetais, oleaginosas e os grãos integrais, elas vão ter fibras, vão ter vitaminas, vão ter compostos bioativos, vão ter fitoquímicos, que são substâncias que vão te ajudar, vão contribuir que você não desenvolva esse tipo de patologia e vão contribuir para a sua saúde. Por exemplo, as frutas, os grãos, eles vão ter fibras solúveis e insolúveis. Essas fibras no nosso organismo fazem com que a gente diminua essas taxas de colesterol, essas taxas de glicemia alta. Então, elas vão ajudar tanto para prevenção quanto para tratamento. Limitar o consumo alto de açúcares simples, esses biscoitos, bolachas, doces industrializados. Limitar o alto consumo de sal para prevenir problemas de hipertensão, essas coisas, e garantir a iodação, que essa iodação é garantir que aquele sal que você está ingerindo, tem a presença do iodo, que é um micronutriente que eu até citei no início, porque a falta de iodo no nosso corpo vai trazer problemas hormonais, desenvolvimento de hipotiroidismo e outras doenças. E estimular a prática de atividade física. Que prática? Você que vai me dizer qual que você prefere. A prática de atividade física ela não está presa somente a uma academia. Você pode dançar, você pode fazer capoeira, você pode fazer natação, você pode jogar vôlei. A área da educação física ela é vastíssima. Você pode escolher aquilo que você mais gosta, que você mais prefere, e mandar brasa. Uma caminhada, uma corrida, e contribuir para a prevenção dessas doenças. Então, vai ser um processo completo. É a alimentação, é a atividade física, é a ingestão hídrica adequada, é o sono também contribui. Então, tudo isso unido vai contribuir para que eu não desenvolva essas doenças, essas que eu já citei e outras doenças futuras. Professora, com licença. Você fala muito dos grãos, da castanha. Eu quero saber se a granola, ela faz bem para a saúde. Sim, a granola faz bem, mas, por exemplo, existem receitas que até muitos nutricionistas demonstram de você fazer sua própria granola, você mesmo fazer ela na sua casa, porque muitas dessas granolas que a gente compra de fora, elas já são ricas em açúcares e outras coisas. Então, também aí a importância de você ver os rótulos. Se, quando você vai comprar, por exemplo, e você vê ali na composição nutricional que ele é um alimento rico em muito açúcar, muito aditivo, já não vai ser uma granola saudável. Mas se você pega ali, por exemplo, já que você vai comprar, você pega ali outra marca e você vê, essa marca aqui não tem esse acúmulo todo de aditivos. Então, aquela já vai ser melhor. É só uma questão de adequação e de atenção na hora de comprar. Você saber avaliar e olhar ali, esse daqui tá ok, esse aqui não tá. Também tem muita influência isso. Então, sim, pode ser, a granola pode ser sim incluída no plano alimentar sem problema nenhum, mas tendo esse cuidado. Aqui, o equilíbrio, a qualidade e a quantidade, que é até tido como uma das leis da alimentação, harmonia, adequação, qualidade e quantidade. Eu tendo um equilíbrio dessa alimentação, qualidade e quantidade adequada para mim, entre frutas, verduras, vegetais, legumes, grãos, nozes, amêndoas, leite, seus derivados, leguminosos, eu vou contribuir tanto para não desenvolver doenças, quanto para a promoção de saúde. O último slidezinho aqui, para finalizar, é uma frase de
tido para nós como o pai da nutrição, Hipócrates, que é que você deixe o alimento ser o seu remédio e o remédio ser a sua alimentação.